esse vídeo pode servir para você não somente caso você queira fazer essa pintura, fazer esse mesmo processo que eu tô fazendo, mas se caso você precise para fazer algum tipo de manutenção, né, ou algum tipo de limpeza, é importante. Então eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante aí para você acompanhar e ver esse processo da desmontagem e montagem dessas peças internas. No vídeo anterior foi a instalação do multimídia, e o multimídia em si não teve problema nenhum, tá funcionando normalmente o aparelho. Tô gostando bastante da experiência de ter o multimídia aqui agora. Ele tá cumprindo todas as funcionalidades, tá funcionando tudo ok. Só o que acontece? Depois da instalação, eu notei que ficou aqui essa parte esquerda da moldura, ela ficou meio solta. Por exemplo, a parte direita aqui da moldura, a parte de baixo aqui, ela tá bem instalada, ela tá bem fixa. Ela não tá com relevo nenhum, ela tá bem fixa. Só que essa parte esquerda aqui, ela tá um pouco solta. Então não tá legal desse jeito, né? Porque ó, ela tá um pouco pra fora aqui do painel. A moldura ficou um pouquinho pra fora do painel. Então não tá legal desse jeito, né? Levei lá no local onde eu instalei e a única coisa que eles falaram é que faltou colocar duas presilhas desse lado esquerdo, né? Onde tá solto. Na parte direita, eles colocaram duas presilhas para poder encaixar a moldura no painel. E na parte direita faltou duas presilhas, que lá na hora eles falaram que não tinha. Então, assim, para não ficar voltando lá na loja toda hora, eu só perguntei qual que são essas presilhas. O instalador, ele me recomendou aqui, ele mostrou quais presilhas são. Comprei no Mercado Livre essas presilhas de moldura de multimídia e eu mesmo vou tentar desmontar aqui, porque lá na hora o instalador ele me explicou mais ou menos como que coloca essas presilhas e como que faz a fixação completa da moldura. Então eu mesmo comprei essas presilhas e vou tentar aqui retirar a moldura. E como é só essa questão das presilhas mesmo, eu vou colocar nessa parte esquerda aqui onde tá saltando para fora a moldura, e vou tentar fixar, deixar ela mais certinho, mais fixada aqui, para não ficar com essa parte, né, saltando para fora aqui, que não tá legal essa moldura. Só que como eu, né, sempre tô mexendo em alguma coisa aqui e quero deixar a Pajero com detalhes cada vez mais bonito, né, mais atraente para o meu gosto. E mais confortável também, assim, internamente, deixar ela mais confortável, mais aconchegante. Eu tô com os planos, né, de fazer algumas mudanças nos detalhes aqui do painel, em alguns detalhes aqui dela internamente. Então eu vou retirar essa moldura e também vou retirar essa peça aqui do câmbio para poder fazer uma atualização aqui, que eu não tô muito contente com essa cor cinza. Antes da troca dessa moldura, a moldura antiga que estava com outro multimídia, ela também era cinza. Então até que fazia sentido, né, ter cinza aqui na moldura e cinza aqui na base do câmbio. E agora, para mim, não tá fazendo mais sentido ter essa peça cinza, enquanto a moldura é preto fosco, né? Então eu vou dar uma atualizada nesse painel aqui agora. Vou aproveitar que eu vou remover para poder colocar as presilhas e deixar a moldura mais encaixada. Vou aproveitar que eu vou precisar retirar ela mesmo e vou fazer uma atualização nessa moldura e nessa peça aqui também, para deixar ela mais combinando e deixar esse painel aqui mais atraente, e também deixando a interna do carro mais aconchegante também, mais legal, com alguns detalhes que vai deixando aqui a interna cada vez mais bonita. Então esse é o meu plano desde o vídeo da troca da antena também. Eu já falei que eu tinha uns planos de mudar a interna dela aqui, mas ainda tô fazendo aos poucos também, porque como eu uso ela diariamente, não dá pra, tipo, desmontar tudo que eu quero desmontar e fazer todas as coisas que eu quero fazer de uma vez, né? Então eu tô indo fazendo aos poucos mesmo, como por exemplo o multimídia era uma coisa necessária que eu já tava querendo fazer, e agora eu vou ir mudando alguns detalhes aos poucos mesmo, justamente para não comprometer o uso do carro no dia a dia que eu preciso também. Então eu vou fazer aqui a troca e ir documentando o processo e também no final o resultado. O vídeo anterior que eu citei aqui da instalação do multimídia tá aqui no canal. O vídeo da troca da antena também
Vou deixar os links aqui na descrição e na playlist aqui do Projeto Scarface. Então depois que terminar esse vídeo, assiste esses outros vídeos para você também entendendo todas essas atualizações que eu tô fazendo aqui na Pajero. Já tô com algumas ferramentas aqui. Vamos ver se vai ser necessário usar essas ferramentas ou não. Também tô com a parafusadeira aqui, que eu sei que para tirar essa peça precisa tirar uns parafusos. Vou ver se eu uso a parafusadeira ou a chave Phillips mesmo. Ó, tá bem fácil de sair, sabe? Não era pra estar assim, ó. Era pra ela estar bem fixa aqui, né? Ó, a moldura tá bem fácil pra sair. Aí, missão da moldura deu certo. Consegui retirar a moldura sem mexer na instalação aqui do aparelho, porque se eu mexer qualquer coisinha da instalação aqui, ferrou, porque de instalação eu não entendo muito. Aqui, ó, voltando lá na explicação, aqui, ó, precisa, esses grampinhos brancos aqui, foram os grampinhos brancos que eu comprei novos no Mercado Livre. Deveriam ter colocado todos os grampinhos, ó, só tem 2 grampinhos brancos aqui, ó, que era para estar bem fixado ali. Era para ter outro grampinho branco aqui, não sei se está dando para ver aí, mas era para ter outro grampinho branco aqui, outro grampinho branco aqui. Como eu quis quis fazer uma modificação autoral minha aqui, eu quis remover essa moldura, que aí a gente vai acompanhar aí o que eu vou fazer com ela. Só vou colocar os parafusos da moldura aqui também num copinho branco, para não perder os parafusos também, que é uma dica aí, sempre que você for mexer com parafusos, colocar os parafusos dentro de um copinho, dentro de um recipiente, para evitar perder esses parafusos. Agora essa peça aqui é a outra peça que eu tô querendo tirar. Dei uma soltada nela aqui antes do vídeo, então tá mais fácil aqui, antes desse take. E os grampinhos ainda parece que são os mesmos, ó. Os mesmos grampinhos da moldura do multimídia. Agora vou tirar essa peça aqui, ó, do câmbio. Vamos ver se vai com essa Phillips aqui mesmo. Bom, essa base do câmbio não sai da forma que eu imaginava, da forma que eu esperava. Então eu vou deixar para fazer o que eu quero fazer de uma outra forma. Vou mexer nesse aqui primeiro. Até bom fazer isso daqui, que esses parafusos estão bem enferrujados. Então vou dar um jeito de ver se eu tiro a ferrugem desses parafusos aqui também. Tirei essa peça aqui também.
Finalizei aqui a pintura das duas primeiras peças, a moldura do multimídia e a peça que é a base ali do câmbio. As duas menores peças, né, do kit ali do painel. Então foi bem tranquilinho. Primeiro pintei a moldura do multimídia, depois pintei a base do câmbio. Foi bem tranquilo. E agora vou para as peças maiores, que é onde tem o console ali no meio dos bancos, o câmbio 4x4 e a alavanca do freio de mão. Bom, peças devidamente pintadas e envernizadas. Deixei num cantinho ali agora para poder secar. Levou tempo fazer tudo isso hoje. Comecei cedo, comecei de manhã e agora já é de noite. Então enquanto eu deixo as peças ali descansando, o verniz secando, vou dormir. E aí amanhã pela manhã eu volto a fazer uma limpeza lá na parte interna do carro e colocar as peças de novo, cada uma no seu lugar, e aí a gente vê como vai ser esse resultado. Bom dia, dia 2 da reforma aqui das peças internas da Pajero TR4. Tá uma bagunça aqui. Ontem à noite eu pintei as peças e também dei uma limpeza aqui, mas como tava de noite, eu já não tava enxergando muito bem, só com a luz aqui não tava sendo suficiente, eu dei uma limpada meio por cima e agora eu tô fazendo mais uma limpeza aqui. Essa região aqui, ela né, tava com muito pó, né? Tava com muita poeira, tava com muito pó. Então eu fiz uma boa limpeza aqui, ainda tem um pouco, né? Ainda tem tá bem sujo aqui ainda, né, de bastante pó. Tinha até galho assim, galinhos de folha assim. Então, que é normal para um carro como esse ter esse tipo de sujeira aqui. E fiz toda essa desmontagem aqui, o que é bem bacana também, né, de ir conhecendo, né? Eu tava com a ideia de fazer de pintar somente a moldura da multimídia. Eu ia fazer somente a pintura da multimídia e colocar aqueles grampinhos como eu tinha falado e deixar ela bem fixada. Só que conforme eu fui mexendo aqui, fui tendo a curiosidade de pintar essa base aqui do câmbio, que por sinal, essa base do câmbio aqui eu não consegui tirar. Eu achava que era só desparafusar e remover talvez ela por cima assim, mas não consegui, não vou mexer. Eu encapei aqui as marcações aqui das marchas e vou pintar aqui mesmo. Pra eu não sei, eu não entendi como que tira isso daqui, também não vou me aprofundar nisso. Então eu vou fazer essa pintura daquela base ali também, de preto também, de black piano. Então eu ia pintar só essas duas peças, mas aí conforme eu fui mexendo, foi dando curiosidade de remover todas essas partes aqui, né, do meio do carro aqui, todos esses componentes aqui. Deu vontade de ir tirando todas essas peças e pintar todas elas, né, para ficar todo esse destaque aqui no meio do carro, né. Então eu tive essa ideia de ir fazendo isso, e é legal porque conforme a gente vai mexendo dessa forma, a gente vai conhecendo mais do carro. Por exemplo, aqui esse módulo aqui do câmbio, a alavanca do 4x4. A gente vai conhecendo esses componentes do carro a partir do momento que a gente vai mexendo. E o que é interessante de você estar assistindo esse vídeo também, porque, por exemplo, às vezes você não tá com interesse de pintar essas peças, mas às vezes você vai precisar remover essas peças para você poder fazer alguma manutenção. Como, por exemplo, já vi muitos casos da alavanca do 4x4 travar, ou algum outro problema que possa dar aqui nessa parte do carro. É interessante a gente conhecer, a gente saber como que remove essas peças para poder fazer algum tipo de manutenção. E até limpeza também, né? Que é importante também, acho que de tempos em tempos, fazer essa limpeza detalhada aqui no carro. E se você gosta, né, de mexer no carro, assistir esse vídeo e ver esse passo, e ver esse processo, né, de desmontagem dessas peças, é importante. Claro que eu, né, filtro muito o que eu posso fazer, o que eu posso mexer para não comprometer, né, nenhuma coisa importante do carro que eu não saiba manusear, né, que eu não saiba
mexer assim em questões de manutenção, mas essa parte mais básica assim de cuidados mesmo com o carro que pode fazer, que você pode fazer, que a gente pode fazer nós mesmos, né? Como por exemplo limpeza, uma manutenção básica, assim, é importante a gente ter essa noção. Então esse vídeo pode servir para você não somente caso você queira fazer essa pintura, fazer esse mesmo processo que eu tô fazendo, mas se caso você precise para fazer algum tipo de manutenção, né, ou algum tipo de limpeza, é importante. Então acho que esse vídeo vai te ajudar bastante aí para você acompanhar e ver esse processo da desmontagem e montagem dessas peças internas. O verniz das peças que estavam secando desde ontem já está tudo seco. Trouxe elas aqui para baixo para já poder fazer a instalação no carro. Terminei já de fazer a pintura daquela peça que estava cinza lá do câmbio. E agora a última etapa, que é voltar as peças tudo pro lugar. Então, por exemplo, aqui a moldura do multimídia já está pintado, envernizado. Então aqui ela está bem mais brilhosa do que da forma que estava. Tava um preto, tava bem fosco, tava apagado, a cor original. E agora ela já tá com esse brilho do Black Piano bem melhor. E eu gostei bastante do resultado aqui, acho que ficou bem certinho. O verniz também, né, dá um acabamento que fica mais bonito ainda também. E agora eu só vou, todas as peças estão ali. Agora eu só vou passar um flex, um produtinho da Vonix aqui, que é limpador e condicionador de plásticos. Eu já venho usando já há um tempo, sempre que eu lavo o carro eu passo no painel, passo ali nas peças. E agora dá essa limpeza antes de colocar lá no lugar. Não tá saindo a tinta mesmo. Ó, o console do câmbio vai ficar bem legal. Que aquela parte do câmbio vai ficar aqui, né? Vai cobrir. E ele também vai estar preto. Então vai ficar bem legal. Que tava sujo de pó, esse daqui, ó, essa peça aqui ontem, tava com muito pó, tava cheio de poeira esse daqui, agora ó, tá limpinho. Dá até uma dó de colocar no lugar. Eu vou aproveitar, vou colocar de volta a capa do câmbio do 4x4, que eu tirei ontem para poder pintar essa parte. E como ela é tecido, eu não queria que o spray pegasse nela que é tecido. E a cor tá bem boa, tá um preto bem de boa essa daqui. Então acho que se espirrasse o spray nesse tecido aqui ia ficar feio, ia ficar zoado. Então eu vou colocar de volta aqui, é bem simples, né? Tirei ontem, desparafusei. Prontinho, bem preso. Tudo voltando aos conformes. Tudo conforme a originalidade. Só um pouquinho mais atraente. Reformado. Dando a última mão de verniz aqui. Só pra proteger essa camada de tinta que eu passei. Então, ó, como ficou legal. Já ficou com outra cara, já aquele cinza apagado.
Esse preto aqui ficou bem melhor. Bom, agora finalizada essa última peça que eu queria pintar, que é essa base aqui do câmbio, vamos começar a montagem de todos esses componentes aqui que eu tirei. E ver se eu consigo finalizar tudo isso daqui antes de escurecer, pra gente aproveitar aqui a claridade. Bom, foram 2 dias praticamente completos para poder fazer esse servicinho aqui, mas eu tenho certeza que vai dar certo aqui agora. Finalizando aqui, vamos conferindo o resultado. Parafusei ali a multimídia no suporte, a tela da multimídia no suporte. E agora eu vou fazer exatamente o que me recomendaram, que é pegar essas presilhinhas aqui e colocar nessas partes que está sem presilha, né? Então, ou seja, a gente tem 2 presilhas, eu vou precisar colocar mais 2 aqui. Bem simples de colocar, só forçar aqui. Eram 2 a mais que estava precisando, por isso que a... E essa foi a atualização que eu queria fazer, dar essa revitalizada nos plásticos internos aqui da Pajero. Ficou bem legal, gostei bastante do resultado. Deu uma outra cara, assim, era exatamente isso que eu queria. Preto, mas com um certo brilho, assim. Ficou bem legal. Vocês viram como estavam antes, vocês viram como ficou agora, mostrei aqui. Eu gostei bastante desse resultado. Ainda não é o fim do que eu tô fazendo aqui internamente. Tem mais alguns detalhes que eu quero fazer.
mas vai ficar para os próximos vídeos, porque fazer tudo de uma vez realmente não dá, leva muito trabalho você tirar, você colocar as peças, você, né, limpar, pintar, fazer o acabamento final, dá muito trabalho para fazer tudo em 2 dias. Então por isso que eu tô fazendo aos poucos, mas tem mais coisas para fazer aqui na parte interna da Pajero, mas aos pouquinhos eu vou fazendo e vou registrando aqui para deixar toda essa linha do tempo aqui da evolução do projeto da Scarface, a minha Pajero TR4, a qual eu quero deixar ela tanto preparada para expedições, pro off-road, mas também eu quero dar uma customizada nela e deixar ela personalizada do jeito que eu gosto, do jeito que eu sempre pensei, sempre sonhei em fazer. E a cada nova ideia que eu tiver, quero vir aqui e colocar em prática também. Até começou a chover aqui, foi o final de semana inteiro fazendo esse trabalhinho, mas eu gostei bastante. Então, se você ficou com alguma dúvida do processo aqui, da desmontagem, da montagem das peças, pode deixar aqui nos comentários, ou também, se você quiser fazer uma pergunta mais específica, vai lá no Instagram desse meu projeto da Scarface, me chama no direct, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida do processo que você assistiu o vídeo, vai lá, me chama no direct do Instagram e vamos trocar essa ideia. O link do Instagram tá aqui na descrição. E por hoje é só. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sino de notificações também para você sempre receber uma notificação a cada novo vídeo que eu postar aqui. E até o próximo vídeo.